Olha, eu comecei na profissão, com uma brincadeira. A minha mãe era manicure, e aí ela tinha um salão junto com a minha madrinha. Minha madrinha era cabeleireira e ela era manicure. E aí elas faziam tudo. Aí minha mãe fez magistério, até que ela começou a trabalhar na creche lá na minha cidade. E minha tia passou em concurso, também fez faculdade, foi ser professora também. E aí ela fazia aos finais de semana. E eu era daquelas que roía a unha. E aí eu via ela mexendo, fazendo a das clientes, eu ficava ali em volta, futucando a minha unha e tudo. Aí até que um dia ela falou pra mim: se você parar de roer a sua unha, eu começo a fazer. Aí, como pra não ocupar o tempo dela, né, ao invés de fazer a minha, o que eu comecei a fazer? Peguei alicate e comecei eu mesma a fazer em mim. E fui fazendo, fui deixando ela crescer. E aí, a hora que eu vi, eu tava atendendo minhas amigas. E na Caramba. época, assim. Você tinha quantos anos, mais ou menos, Elô? Eu Você tava lembra? com 14 Novinha? anos. Com 14 anos pra 15, assim. Foi quando eu comecei mesmo a fazer. Mas já mexia antes, né? Tá. Trocava de esmalte todo dia, coitada da minha Que mãe. delícia. E aí, eu lembro que na época ainda eu fazia os desenhos à mão. Então, assim, borboleta, joaninha. Com pincelzinho. Com pincelzinho e a tinta de tecido. tecido. É. Então, eu fazia e eu pegava minhas amigas pra treinar. Até que isso começou a virar uma profissão. Porque elas começaram a gostar, então elas começaram a me incentivar a fazer mais. E aí, na época, se você falar o valor, não vai acreditar, né? Eu cobrava R$ 5 a mão e R$ 10 o pé. Meu Deus, Elô. 5 mão e 10 pé. E assim foi por um longo tempo. E eu vi que isso aí tava dando certo, então a tia de uma amiga minha que tem salão me Te convidou convidou. pra trabalhar no salão dela de manicure. E aí eu fui, foi meu primeiro salão que eu trabalhei. Você Aí começou cedo então, né, Elô? E comecei trabalhar novinha também. Comecei. Na verdade, eu trabalho já bem antes, assim. Com 11 anos, eu comecei a trabalhar ajudante de natação. Que legal, Elô, que Desde os diferente. 11 anos. Isso, eu fazia balé na época e assim, minha família passou uma situação muito difícil e assim, minha mãe não queria tirar a gente do balé, só que ela não tinha mais condição de pagar pra mim e pra minha irmã. E eu amava aquilo, e começou a prestação a ficar atrasada e todo final de ano tinha festival. A dona da academia, a Renata, na época, ela chamou minha mãe e perguntou se poderia me chamar pra trabalhar segunda, quarta e sexta. E terça e quinta eram os dias do balé. Na parte da manhã. Aí ela me pagava, na época era R$ 70, e me dava a roupa do balé e a mensalidade, a minha e da minha irmã. Que legal Então isso. eu comecei a trabalhar desde os 11 Que legal. anos. E você sempre gostou de balé? Não era algo que você via no futuro de profissão ou era só hobby? Não, Era? Eu amava balé, era minha paixão. Só que aí lá na minha cidade, uma cidade pequena, só tinha aquela academia. E aí aquele ano foi o último do balé. Entendi. Aí ela fechou. E muito pouco reconhecido, né? Valorizado Muito, também, né? muito É algo também bem eu difícil, falo que, né? assim, eu comecei com 4 para 5 anos fazer balé. Novinha. Bem novinha. E aí, quando eu cheguei, porque a bailarina, quando ela chega na ponta, é o auge dela, né? Então, eu comecei, quando eu cheguei na ponta, foi o último ano. Acabou o balé. Aí, comecei Aí você entrou no mundo das unhas. Não, aí eu fui ainda ser babá. Eu Mentira, trabalhava de Lu. babá Nossa, que pra ter um novinha. dinheirinho. Nossa, eu sempre fui muito independente, sabe? E você tem irmãos? Tenho uma irmã mais velha que eu. Mais velha que você. E ela trabalha com o quê? Ela é professora. Professora. Aham. Aí eu falo que eu e minha irmã fazemos as mesmas profissões da minha mãe. Minha mãe era manicure e professora. Eu sou Ai, que manicure e legal! minha irmã professora. E há quanto tempo, então, você tá nessa profissão? Olha, desde os 14 para 15, então tem quase 20 anos, né? Que eu tô Caramba! com 32. E você nunca parou depois que você começou pra fazer outra coisa, Lu? Tá. Parei. Aí eu fui, né? Comecei a fazer unhas. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, em 2009, não tinha como pagar a faculdade naquela época. Eu tentei no público, não consegui. E meu pai e minha mãe não tinham condição de pagar uma faculdade. Então, ou eu trabalhava para conseguir pagar, ou eu não ia fazer uma faculdade. Tá. E aí, eu comecei a trabalhar no comércio da cidade, em loja de roupa, vendedora, né? E eu lembro que eu comecei a trabalhar numa loja que era uma relojoaria. Eu fui para trabalhar no final do ano e eu queria começar a fazer a faculdade. E a faculdade na época custava R$ 390. E aí, ela só me chamou para trabalhar temporariamente, só em dezembro, né? Novembro e dezembro, por causa de final de ano. E eu cheguei nela e falei, dona Dionésia, sabe? Foi ela que deu o impulso, né? Perguntei pra ela se ela não queria me contratar, porque eu queria estudar e tal. Aí ela falou que sim, só que ela não poderia me pagar muito. E ela me pagava R$ 400. E a faculdade era 390. Aí meu pai, ele é pedreiro, né? Então, assim, ele se esforçou muito. Aí ele pagava a minha van pra ir pra faculdade. E eu fazia unha aos finais de semana pra poder ter o dinheiro pra comer um lanche. Pra poder comprar um uma shampoo.